Que legal que você está aqui em mais um vídeo. Antes de mais nada, eu queria parabenizar por você estar aí acompanhando. Obrigado meu canal e também querendo saber mais informações, né? Provavelmente a nossa história deve bater alguma coisa ou outra, e independente da história, se você está aqui acompanhando e vendo os vídeos, é porque você tem essa intenção, assim como eu, a intenção de evoluir, né? De se aprimorar, de saber dicas, enfim, conhecimento nunca é demais. E eu sempre tentei fazer isso e provavelmente se você está aí também. Então muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui. E o assunto e o resumo já desse vídeo, eu vou falar o passo a passo que eu saí da 250 campeão brasileiro para 600. Tá, mas aí você foi para 600, uma equipe, moto de corrida? Não, eu comprei a moto na concessionária, estoque, original, e fiz a primeira etapa com ela assim. Fica ligado. Galera, antes de mais nada, se você gostou do assunto e quer saber o passo a passo que eu vou falar para você das 600 cilindradas, como eu peguei um ano e fui evoluindo minha moto, pouco a pouco, etapa a etapa, em performance, em habilidade, baixando o tempo, para chegar lá no fim do ano e ter um ótimo resultado, já peço para você se inscrever aí no canal. Clica aí, por favor, se inscreva, curte se você gostar do vídeo. Para as pessoas que você gosta, que gostam de moto e você acha que vale a pena passar um pouquinho mais de informação, um pouquinho dessa experiência de quem já está aí na jornada há tanto tempo e compartilhar com as pessoas, eu já vou ficar muito feliz, eu agradeço. Então você clica aí, dá o like, se você quiser participar também da Web Class Day, entra lá no meu Instagram, tem um link na bio, que é o site, aí você se cadastra. A gente tem também um canal do Telegram, se você quiser entrar, é uma comunidade onde a gente só fala de moto, dicas, vídeos, foto, enfim. E muita gente manda as perguntas e eu faço vídeo nas respostas quando o assunto bate, tem informação e material. É assim que a gente vai falar hoje. A pergunta da galera acha que você sai de uma categoria e vai para outra porque você já tem tudo na mão. E isso não é necessariamente assim. Lá atrás, quando eu comecei em 2010, que eu saí da rua, entrei para a pista e corri as primeiras provas com uma moto que eu trabalhava, só tirando o espelhinho, botando a placa embaixo do banco, com ferramenta embaixo, não sei se você viu os vídeos aí, mas tem um vídeo explicando só sobre isso. Você vai aos pouquinhos, e essa foi a minha carreira todo esse tempo. Eu nunca tive uma pressa de dar passos largos, sabe? Eu nunca quis pôr o pé na frente pelas mãos, eu sempre tive uma certa consciência de fazer as coisas aos poucos. Por que fazer aos poucos? Você não queria ser campeão da 1000 cilindradas e ser... Claro que a gente quer sempre, mas eu gostei tanto da motovelocidade, eu gostei tanto de estar lá com a moto, que o que eu mais me preocupava é estar lá mais tempo. Então eu não tinha pressa nas coisas, eu queria evoluir todas as vezes que eu fosse para a pista, todas as etapas, mas eu não tinha pressa, eu queria apreciar mesmo, né? Degustar de todos os passos que estavam acontecendo. Como em 2012 deu super certo de ser campeão brasileiro, num ano que eu vou fazer um vídeo também, já me perguntaram, que só foi decidido na última etapa lá em Santa Cruz do Sul e precisava de combinações de resultado para ser campeão, enfim, deu tudo certo. E aí o próximo passo era ou ficava na categoria ou dava um passinho a mais e tentava ir para os caras que já aceleravam mesmo. A 600 cilindradas sempre foi um nível muito alto, muito forte, é uma galera que sempre teve muita habilidade, ótimos pilotos. E eu ia entrar lá numa nova categoria e aprender mais várias coisas, porque cada categoria você tem muita coisa para aprender. O que aconteceu foi que o campeonato na época fez uma parceria com a Kawasaki do Brasil, e eles fizeram uma parceria para você pegar uma moto, uma ZX6 Zero, na concessionária mesmo, com uma condição especial se você corresse o ano inteiro. Então, na época corria eu, vários amigos na Ninjinha, tinha vários mesmo, e o meu sogro, o Papito Genari, aí também corria, e a gente falou, meu,
vamos dar um passo para 600, até porque o patrocínio que eu tinha, ele mal cobria os gastos que eu tinha, me ajudava, eu sempre sou muito grato a todos eles, os patrocínios, e ainda vou fazer o vídeo que o pessoal está perguntando sobre como chegar e ir atrás de um patrocinador, qual que é o passo a passo, e é bem legal, eu vou também colocar, disponibilizar aqui para vocês, como que você pode proceder, né, para chegar e conseguir um apoio aí, e evitar que você gaste menos, né, no seu final de semana de corrida com a sua moto, ou enfim, até os pilotos que conseguem a ganhar com isso, tudo vai depender de como que você vai conseguir essa reunião e fechar esse acordo. Mas na época, eu tive que montar um novo projeto para levar para os meus patrocinadores e para ver se seria viável ou não, porque eu sempre contei com a ajuda deles, eu nunca consegui só investir sozinho, porque a gente sabe que não é esporte tão barato assim, e para as pessoas que querem ter performance precisa de mais dinheiro ou não, e eu nunca me preocupei também com esse nível de pneus que todo mundo usava e a moto super, enfim, eu sempre fui tranquilinho. E aí deu certo de pegar essa moto, fomos eu, Gabriel Peralta, piloto 13, o meu sogro, que é o Papito Genari, fomos os três e pegamos 3 X6, zerada, eles pegaram 2 pretas e eu peguei uma verdinha e a gente trouxe para casa. Na época a gente ainda ficava nos boxes da Kawasaki quando corria na Ninja. Eu tinha um parceiro que me ajudou muito, sempre vou ser grato para ele, que é o Dr. Aguinaldo Serra, que ele que cuidava da minha ninjinha, ele fazia as revisões, ele que deixava no talento. Conforme eu fui evoluindo aos poucos e saindo, né, de quem corria com ferramenta embaixo do banco, eu vi que eu precisava de auxílio e expertise, né? Tanto na calibragem do pneu, tanto para deixar a moto certinha, na hora de trocar o escapamento, enfim, são vários os procedimentos que eu como piloto não conseguia fazer, mas ele fazia tudo por mim. A gente fez uma dupla aí que deu muito certo por vários anos e sou muito agradecido também por ele. A gente pegou essas 3 motos zero no plástico, toda com carenagem tudo, e montamos elas para corrida. A gente arrancou toda a carenagem, a gente tirou os espelhinhos, tirou a placa, enfim, deixamos ela pelada, né, tudo na garagem do meu sogro, fizemos uma coisa bem manual mesmo. E se a gente fez, galera, você pode fazer também. Tem muita gente que acha que ser piloto é só você ter muito dinheiro e pagar uma puta equipe e gasta muito dinheiro e assim vai. Existe realmente esse público, existe esse tipo de piloto, esse perfil. Esse não foi o meu perfil por muitos anos. Demorou para eu chegar e a equipe tá lá com o caminhão, com os boxes tudo montado, a moto toda revisada, passada do dinamômetro, enfim. Levou anos, e nesse ano de 2013, que tinha saído da 250, a gente fez tudo com a mão mesmo, a gente botava energia, a gente cuidava das nossas motos, errava, aprendia, acertava e, enfim, a gente depenou ela, só comprou carenagem, e quando a gente comprou a carenagem, nós mesmo que pintamos, pegamos spray e fizemos lá uma coisa bem, eu vou botar uma foto aqui para você ver, uma coisa bem no começo, não sabia nada do posicionamento, não, sabe, o traçado estava mudando da 250 em relação à frenagem, né, porque a moto ficou mais rápida, então é tudo uma nova percepção, começa uma nova jornada, independente da experiência e o título que você tenha, você precisa traduzir isso para uma nova categoria, para a velocidade, para o pneu. Uma das primeiras coisas que eu senti de diferença foi um pneu realmente de corrida, que era totalmente diferente da 250, que era um pneu de rua. A suspensão, eu falei, nossa, a suspensão, enfim, tudo era muito melhor. A moto era mais robusta, mais pesada, enfim, a coisa foi começando a ficar mais séria. A gente pintou então com spray mesmo as carenagens das motos, deixamos as 3 iguaizinhas, a gente pegou um box para nós, a gente conseguiu colar lá uma foto muito legal do Fabre, que são as 3 motos, eu vou arrumar ela aqui para pôr para você, são as 3 motos alinhadas, entrando na pista pela primeira vez, uma coisa muito simples, mas que a gente tem muito orgulho daquele momento, tenho muito orgulho daquele momento feliz que a gente estava,
de realizar, né? A gente parcelou a moto aí em 10 parcelas durante o ano para poder brincar de 600 cilindradas e montamos nossa equipezinha que chamava Schultz Racing Team. E os 3 estavam lá e a gente estava tendo experiências e felicidades malucas. Eu vou contar o que aconteceu, que nessa primeira etapa, que eu cheguei lá em Interlagos e fiz os treinos livres, você já nota que seu posicionamento, né, que um ano atrás estava só lá no topo da folhinha, sempre buscando pole position, né, e tá ali largando na primeira fila, no mínimo, e tentando o título, eu estava já lá bem mais para trás, né, tudo muda, percepção do tempo, frenagem, então leva um tempinho para você se adequar, né, e entender onde é que você vai ter os pontos fortes ou não, porque realmente a brincadeira muda. E aí, o primeiro treino livre de sexta-feira, eu lembro que estava lá perto do 20º, acho que entre 15º e 20º, e a gente chegava no box e falava, nossa, que monstro que é essa moto, nossa, que incrível. O segundo treino eu fui entrar lá e você sempre quer baixar, né, um pouco, tinha um monte de borrachinha, de pneu, porque estava rolando treino de carro. Nessa época a gente tinha treino de Porsche, de carro junto e bateria de moto, enfim. E aí eu entrei no miolo do circuito lá e peguei um monte desses borrachinhas que saem do pneu dos carros e tomei uma escorregada. Nossa, eu fiquei muito triste, fiquei chateado porque foi besta, eu não estava rápido, eu estava devagar. Ainda estava querendo puxar o meu sogro e meu amigo, a gente estava os 3 andando, a gente sempre andava junto, tentando evoluir, um puxando o outro. Mas a quedinha foi besta, ralou o manete, ralou a carenagem, eu fui no box lá, depois comecei a arrumar tudo e tinha mais um treino para evoluir. Esse treino eu já entrei com mais vontade de evoluir e no fim que pro sábado já estava melhor. E toda vez que você dorme pensando, né? O seu cérebro ele começa a assimilar tudo que aconteceu e você vai para o dia seguinte, para o treino, e você já está muito melhor e assim é o fim de semana de corrida, para o domingo você está realmente no auge, no ápice, né? Sábado evoluímos ainda e eu lembro que eu larguei lá entre os 10, porque já estava feliz, porque o tempo era rápido, os pilotos eram muito bons. Na época tinha o Douglas Figueiredo, eu acho que o Luiz Cerciari já estava, tinha o Ademilson Peixer do Sul, tinha o Ives Moraes, enfim, tinham vários pilotos. Como sempre, em todas as baterias, em todas as categorias, vão ter 10 pilotos que são muito bons. Você figurar entre os 7, 8, assim, já é muito bom. E os 5 primeiros ali, normalmente você vai ter que suar muito para poder pegar e figurar e brigar pelos ponteiros, sempre é muito difícil. Nesse início das 600, os ponteiros iam embora e eu só assistia eles de longe, não conseguia acompanhar, por conta do tempo, por conta da experiência e por conta da moto mesmo, não tinha... Tava ali, ó, aquela história, tava subindo os primeiros degraus, tava feliz da vida, porque cada vez que baixava um tempinho eu ficava mais feliz. E essa primeira corrida acabou que apenas com a carenagem, freio original, tudo normal, até as pedaleiras eram originais, escapamento original com a marmita, bem pesada, a moto nem fazia barulho nem nada. Teve algumas quedas, algumas brigas e eu acabei pegando um pódio e cheguei, acho que 4º ou 5º. E eu fiquei muito feliz de subir de categoria e já estar ali no meio do pódio. Aí eu falei, nossa, preciso melhorar minha moto, né? Enfim, o lance é que quando você tem esse estímulo, né, esse retorno, isso te abastece bastante, né? No meu caso eu falei, nossa, que delícia. Tomo um tombinho besta, não me machuquei, mas me animou e eu comecei a querer performar mais e a cuidar mais. E aí no fim consegue um pódio, você traz o troféu para casa e você fica só pensando no próximo mês como é que você vai conseguir estar lá de novo e evoluir um pouco mais. Acontece que para a segunda prova tinha mais um mês e a gente foi atrás de pedaleira. E para a segunda prova a gente colocou a pedaleira. Eu acho que foi só a pedaleira e o semiguidão. Então a gente tirou o original, botou o semiguidão e a pedaleira e você já fica numa postura muito mais racing, você já fica muito mais
atrás da moto, né? Carenado, mais confortável. Eu, por ser alto, eu ficava mais para trás e mais alto, enfim, já ajudou um monte, e a consequência disso foi também baixar um pouquinho mais do tempo e pegar pódio de novo. Então, felicidade. Para a terceira etapa, eu consegui com um piloto que no fim ele acabou sendo o piloto da minha equipe também, o Agnello. Ele me vendeu um escape full da Krapovic e era usado. Então, galera, só para vocês saberem, eu não comprei tudo novo, tudo de primeira e chegava no início de uma temporada com a moto um canhão, tudo. Não, eu fiz isso passo a passo e sempre eu recebi os pilotos que andavam na frente lá no meu box para olhar e para checar se realmente a moto não era bonita, né? Igual eu mostrei as fotos em outros vídeos, era bem simples assim. E eles viam que tinha um escapamento original com marmita, pedaleira, tudo. Eu lembro do Dudu Costa, que corria com a gente, ia lá sempre, olhava e ficava achando que tinha alguma coisa e não tinha. Era uma moto standard mesmo, que estava sendo evoluída aos poucos. E, se você tem paciência, se você gosta de sentir as coisas e não tem pressa, foi muito bom ter essa percepção aí de etapa a etapa, colocar uma coisinha e melhorar, e mais a gana e mais à vontade, enfim. Coloquei esse full e a moto melhorou mais ainda. Então você vai ajustando a pilotagem, a moto vai melhorando e você vai ficando cada vez mais empolgado, né? Extasiado mesmo, e aí cada vez você está andando mais perto do pelotão da frente. E, enfim, é muito legal. Eu gosto muito dessa parte de evoluir, sabe? Em vez de estagnar, subir o degrau, para mim foi sempre muito bom. Na próxima etapa, eu comprei um freio Brembo. Eu comprei também usado, galera. Eu comprei o freio Brembo, foi do Weber Pedrosa. Na época o Weber Pedrosa era piloto oficial. Eu acho que ele corria junto com o Bruno na Kawasaki. Eu fiz muita amizade no meio da moto velocidade. Vale até ressaltar quanta gente bacana, amigos que estão comigo até hoje, que a gente correu junto no mesmo box, de outros boxes. Tem muita gente legal nesse meio. Tem algumas pessoas que não estão, mas tem muita gente legal e vários são meus amigos até hoje, vários devem estar acompanhando aqui o canal, vários escrevem, comentam para mim e falam: puta, eu lembro dessa situação aí, desse assunto. No vídeo que eu coloquei lá, que eu corri com a ferramenta no banco, um monte de gente falou: eu caçoava de você, realmente tirava sarro, porque onde já se viu você ir lá para Interlagos e correr com a ferramenta. Enfim, tenho contato ainda com muitos dos pilotos, eu vi muita gente entrar, muita gente sair, vi muita gente chegar no topo, realmente ser campeão, ser muito, muito bom. E por algum motivo, ou patrocinador, ou dinheiro, ou queda, ou lesão, não ficou mais. Hoje em dia são muito poucos pilotos que estão lá há tantos anos, você pode contar numa mão, nas duas no máximo, de quase 300 que tem aí, né, que correm um campeonato, fora os campeonatos locais, enfim. É uma coisa que você começa a perceber. E eu sempre trazia para mim porque eu não queria ser esse piloto, né? Então não adianta você injetar lá, investir um monte de dinheiro e o esporte ainda não ter esse retorno, uma premiação alta, ou as equipes de fábrica pegar vários pilotos. Ainda não estamos nessa fase. É uma fase que muita gente tem como hobby ou como uma paixão mesmo, onde é uma terapia que você faz porque faz bem para a cabeça, para o corpo, mas dificilmente você tem um retorno, e são poucas as pessoas que recebem realmente da motovelocidade, principalmente aqui no Brasil. Hoje em dia o que eu mais falo para molecadinha, que tá tudo na R3, nessas de base aí, já direcionar para ir para fora. Se for o sonho mesmo, tiver aptidão, cara, vai, procure voos altos, porque pode ser que aqui não consiga, né? Alguns conseguem, óbvio, mas não é uma oportunidade assim para centenas de pilotos, e isso não é porque o investimento é muito alto. Voltando para a corrida lá então, que eu estava falando de passo a passo, depois que a gente fez todas as etapas aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, o brasileiro
tinha as etapas fora. Então a gente normalmente viajava para Santa Cruz do Sul, a gente viajava para Brasília na época, sempre teve Goiânia, Cascavel. Então todo ano pintava Curitiba, algumas das pistas. E quando chegou na viagem para Brasília, que a gente estava nesse mesmo ano evoluindo, andando forte ali, quando chegou em Brasília eu já estava figurando ali entre os primeiros. Ainda não andava junto com eles, ainda eles ficavam ali na minha frente, mas andava o Douglinhas Figueiredo, o Cerciari, e eu ficava ali querendo chegar nesses caras de qualquer jeito. E no sábado a gente treinou, fui eu e o Gabriel, esse mesmo meu amigo da Ninjinha que veio para 600, a gente ficava junto, sempre junto. Nós fomos para Brasília e no treino classificatório, na Superpole, quando a gente estava ali no máximo, o Autódromo de Brasília naquele momento, 2013, ele já não estava lá aquelas coisas, os boxes estavam bem precários, a pista também estava bem suja, e aí aconteceu uma coisa comigo, aconteceu uma coisa com a minha moto, que vou deixar de dica aqui para você. Por mais que eu fui evoluindo, né, a moto pouco a pouco, cada etapa uma coisinha, para essa etapa, no fim da reta, quando eu estava lá, a sexta marcha, 260 ou perto de 280 por hora, eu não percebi que uma pedrinha voou e furou o meu radiador. Então eu terminei a volta inteira e a água foi vazando, e eu vi que a moto foi perdendo rendimento até uma hora que realmente ela travou, eu apertei a embreagem, alguma coisa lá dentro do motor, estraguei a moto. Estraguei a moto por quê? Se você tem uma moto e vai para a pista, esse risco existe de uma pedrinha poder danificar a sua moto ou tentar acabar com o seu final de semana, ou enfim, te deixar para baixo mesmo. Eu fiquei muito triste porque eu levei pro box, aí o Aguinaldo tava lá, o doutor, ele falou, cara, vazou toda a água e a gente ficou mexendo na moto e mexendo. No fim que a gente quase virou a madrugada inteira testando e fazendo o máximo que a gente podia lá, mas a moto tava realmente, ela não tinha condições, ela realmente estragou o motor, provavelmente travou lá, tinha arriscado virabrequim, e o que era para ser um fim de semana gostoso, por um vacilo de não ter um protetor de radiador, galera. Uma coisa que, de tudo que eu tava colocando na moto, era uma das coisas mais baratas, um protetor de radiador, eu não sabia. Tá aí para você, mais uma, olha como a gente não sabe de nada, uma dica de ouro para você. Compra um protetor de radiador que ele vai economizar ou uma etapa, uma viagem que você vai de avião ou de carro, mais hotel, enfim, mais o pneu, mais a inscrição, mais o prejuízo da moto por conta dessa pedrinha. Eu fiquei muito triste e achei que não ia alinhar no domingo, mesmo largando com os tempos que deu, aí no fim não ia largar nem muito bem. E aí aconteceu uma coisa que também é marcante e vale a pena compartilhar com vocês, é que no meio da motovelocidade, no meio das pessoas que você encontra, aquelas pessoas que têm um coração de ouro mesmo, uma dessas pessoas foi o Gabriel Peralta. Ele foi um cara que ele deu uma lição, não só para mim, mas para todo mundo que estava lá no final de semana. Ele foi até a organização, ele falou com a Secretaria de Provas, sem eu saber. Ele foi lá e pediu para ver se ele conseguia ceder minha moto, se podia ceder a moto dele para mim correr no domingo. Logo depois do warm-up, ele falou, foi liberada, foi feita uma vistoria, fizeram a vistoria, a gente colocou os números na moto dele e a moto também estava standard original, e ele chegou para mim e falou, Schultz, vai lá e corre, porque eu sei da sua paixão, eu sei do quanto isso aqui é importante para você na sua vida, eu sei o quanto você está evoluindo, eu sei que você almeja lá no fim do ano chegar e disputar com esses caras aí, então pega a minha moto e corre. E eu fiquei sem palavras ali, a primeiro momento eu falei, não cara, a gente veio até aqui, e você fica, não, deixa essa coisa aqui comigo. Mas ele insistiu, ele falou, não vou correr, se você não pegar minha moto e correr, eu também não vou correr, não sei o que, enfim. Fica aí, mais um agradecimento para uma pessoa incrível
que o fotógrafo Sampa na época fez até um post para ele, o Superbike também falou dele, porque foi um coração, assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer, vou levar o resto da minha vida, que o Gabriel Peralta emprestou a moto dele e eu fui correr, e essa corrida eu lembro até hoje, eu fiz só pensando em terminar, uma daquelas que você tá com muita consciência. Fiquei ali, eu não conseguia chegar nos ponteiros, mas fiquei brigando entre terceiro e sexto ali, boa parte da prova. Quando chegou no fim da prova, eu me senti bem e dei uma apertada e consegui abrir dos adversários. E cheguei em terceiro e subi para o pódio e aí recebi o troféu, aquela emoção, abracei ele, muito feliz, festa, alegria. Eu peguei o troféu, o mínimo que eu podia fazer é dar o troféu pro Gabriel. Esse troféu tá até hoje lá no quarto dele, na casa dele. Então acho que é uma história muito bonita que vale a pena compartilhar com vocês, porque tem essa coisa da empatia, tem essa coisa da solidariedade, tem essa coisa da parceria mesmo. Esse é o nome do cara. Deu a moto e eu entreguei ela de volta inteirinha, com um troféu e tudo. E jamais vou esquecer desse assunto, dessa história, porque ela fez parte logo do primeiro ano das 600 cilindradas, que tinha muita coisa para aprender, e eu tive ajuda não só dele, como depois em outro vídeo eu conto que no ano seguinte eu tive ajuda do meu sogro também, que eu fui fazer uma corrida em Cascavel, porque minha moto estava estragada e o tempo dela recuperar, né, e até arrumar o motor tudo. Quem não estava fazendo as viagens, o meu sogro emprestou a moto dele e eu fui para Cascavel com o Gabriel, e aí a moto dele, eu estava ainda dando os upgrades, né? Mas a dele ele não estava fazendo tanto igual eu estava fazendo, tinha até a buzina. Então eu lembro até hoje que eu cheguei no final da corrida de Cascavel e muito feliz, né? Porque estava com uma moto emprestada, também não podia cair de jeito nenhum. Terminei, briguei ali com o Douglas, o Cerciário, com os pilotos locais, tudo. Teve queda do pessoal, eu terminei. Eu lembro de eu passando no box após acabar a corrida, buzinando, até o parque fechado, assim, e ninguém entendia nada, né? Todos os boxes olhavam, saía. Eu falei, que esse cara doido aí? Eu tava com uma moto com buzina ainda, porque era toda original standard, e tava lá no pódio mais uma vez em outra viagem, que cada viagem tem tanta história, e eu falo, vai ser muita coisa que vai ser legal de compartilhar aqui com você. Então, para resumir, depois de Cascavel tinha só mais uma etapa, terminei o ano, acabei sendo vice-campeão paulista e brasileiro, e evoluí lá do começo de 15º a 20º, na primeira saída, né, do ano, a ser vice-campeão paulista e brasileiro, etapa após etapa. Assim, cada etapa evolui um pouco. Contei com meus amigos, com meu sogro, com o Gabriel, para poder me ajudar a emprestar a moto para eu terminar o ano enquanto a minha estava arrumando. Tive esse prejuízo, mas tive a felicidade, enfim, e vai ganhando visibilidade. E foi graças a essas histórias, a buzinada e tudo, que as pessoas começaram a olhar. E para o ano seguinte, que foi em 2014, surgiu o primeiro convite de eu correr numa equipe que já tinha caminhão, que já tinha uma moto melhor, que era de Sumaré, que era a Dinews Racing, e eu fiquei feliz da vida. E essa história eu vou contar num próximo vídeo, como que é trocar de uma equipe, né, a pessoal, para ir para outra, e tem vários casos e várias coisas legais aí para compartilhar com você. Então, para resumir, você viu que você entra num ano e mesmo com a moto standard, original, só com carenagem, aos pouquinhos você vai colocando, você consegue se divertir muito, ter muito aprendizado e terminar o ano com uma ótima colocação. Fiquei muito feliz com vice paulista, vice brasileiro, muita briga nesses meses todos, e deu tudo certo. Então no próximo vídeo eu vou contar como que foi mudar para uma equipe maior e melhor, e todas as histórias que aí tem muita coisa para compartilhar com você. Se você gostou, então dá o joinha aí. Se você tem um amigo ou uma pessoa que gosta dessas histórias de moto e que tem alguma coisa assim parecida, encaminha esse vídeo lá para ele. Vamos fazer com que chegue com mais pessoas aí, porque sempre tem uma diquinha aí que a gente pode jogar na sua mão,
que você pode aprender, que você pode compartilhar com um amigo. Enfim, a dica de ouro de hoje do vídeo foi simplesmente um protetor de radiador. Teria me economizado muito dinheiro, mas eu não teria a lição e aprendizado do meu amigo, né, que foi uma coisa muito bonita, que ninguém esquece até hoje, quem estava lá, presenciou. Enfim, são muitas coisas que dá para compartilhar com você por conta dessa experiência toda. Sempre você tem coisa para aprender, não acaba, não para. Continuo correndo até hoje, continuo tendo coisas para aprender. Mas muita coisa já foi aprendido, né? Conforme a lição foi feita, deu para aprender algumas coisas e é justamente nessas coisas que eu tô aqui gravando esses vídeos para compartilhar com você, tá bom? Então te espero aí no próximo vídeo. Entra a vinheta. Eu vou falar. Pode ser antes da vinheta ou depois? Pode ser. Entrou a vinheta.